chão, diferente dos demais. Ele disse que só via uma saída. Eu tinha que tentar um acordo com a Caixa. Então fui orar e pedi orientação ao meu Deus. Abri a Bíblia e o que li foi como se o Senhor falasse que eu não poderia fazer acordo. O que queria um pobre misturado com o rico? Claro que o rico era a Caixa. E eu falei com o meu advogado que eu não poderia fazer um acordo, pois tinha sido orientada por Deus que não. O advogado respondeu que a minha crença poderia me prejudicar em muito. Eu respondi que eu não queria que ele acreditasse em nada da minha crença, mas que eu apenas estava comunicando a razão de não fazer um acordo. Por outro lado, o meu esposo disse que ia tentar fazer o acordo. Pedi a Deus que convencesse a ele para desistir. Quando chegamos na Caixa, creio que Deus usou um funcionário que disse ao meu esposo: o senhor é louco de fazer um acordo, pois só aqui na Caixa o dono desta casa tem 8 processos. Ele era dono de uma grande construtora que faliu. E em outros bancos ele pode ter outros débitos. E o funcionário perguntou ao meu marido: sabe quando o senhor vai poder passar essa casa para o seu nome? Nunca. E assim o meu esposo foi obrigado a desistir do acordo, entendendo que o problema desta casa era muito maior do que ele imaginava. Ah, amigos ouvintes, o dia do leilão foi se aproximando. Decidi orar e conversar com o meu Deus. E disse para ele que precisava novamente ouvi-lo, senti-lo perto, renovar as minhas forças antes do leilão que se aproximava. Que ele falasse através da Bíblia, que é a sua palavra. Como é maravilhoso ter esse conhecimento de que Deus fala conosco, que nos responde. E muitos, por falta desse conhecimento, procuram outras maneiras de resolver seus problemas. Ele fala através da sua palavra em Isaías 8, versículo 19. Quando vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros que chiureiam e murmuram, respondei: acaso não consultar a um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultar os mortos? O meu povo está morrendo por falta de conhecimento da minha palavra. Abri a sua palavra em Isaías 41, de 10 a 13. E ele fala: porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Quanto aos que pelejam contigo, buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que guerreiam contigo tornar-se-ão em nada e perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Chegou o grande dia do leilão. Estávamos todos ali. Tinha vários pretendentes em comprar a minha casa. Uma das pessoas que estava para concorrer ao leilão chegou para nós e falou que ia comprar aquela casa para os seus filhos. E eu respondi: o leilão é público. E o meu esposo me chamou em um reservado e disse: perdemos a nossa casa. E eu respondi: nunca, ela é nossa. Deus falou e eu creio. E quando a ata foi aberta, foi lido o valor inicial da casa. Era um valor tão grande que a casa nem valia. E ali eu vi cumprir-se a palavra do Senhor na íntegra. Quanto aos que pelejam contigo,
buscá-lo-ás, mas não os acharás. E o meu advogado perguntou: cadê as pessoas que estavam aqui para comprar a casa? O meu esposo disse: Albenize, alguém nos ajudou, pois o valor que a Caixa nos ofereceu era muito menor. Respondi: Tomé, foi Jesus. Você crê que ele fala comigo? Será possível que vai precisar que Deus lhe dê um beliscão? E o advogado da Caixa falou em alta voz: fica marcado o segundo leilão para daqui a 15 dias. E no próximo será acrescido do saldo devedor. E no segundo leilão, só fui eu e o advogado da Caixa. Novamente, pedi a palavra ao Senhor e ele me disse, em Joel 2, de 21 a 27, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto já reverdecem. Porque a árvore dá o seu fruto, e a vide e a sua figueira dão a sua força. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dá em justa medida a chuva temporã, e faz descer abundante chuva, a temporã e a seródia como dantes. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Assim vos restituirão os anos que foram consumidos pela locusta voadora, a devoradora, a destruidora e a cortadora. O meu grande exército que enviei contra vós, comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvará o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Vós, pois, saberá que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Chegou então o dia do segundo leilão. Não foi ninguém, só o advogado da Caixa e eu. E o preço baixou para o mesmo valor que a Caixa negociaria desde o início conosco. Era a metade do valor do leilão anterior. Mas não tínhamos o dinheiro. O advogado da Caixa perguntou-me: e aí, doutora, vai ficar com a casa? Eu respondi que não tinha o dinheiro. Ele prontamente falou: a senhora quer essa casa de graça? Eu olhei para o alto e entreguei ao meu Deus. Como seria possível vender uma terra, entregar o dinheiro e não comprar nada e ainda ser de graça? Só Deus na minha vida. Ali novamente foi marcado o terceiro leilão para os próximos 15 dias. Amados, eu estava convicta da minha vitória, mas pedi novamente ao Senhor outra palavra para o terceiro e último leilão, em Ageu 2, 5 a 9. Segundo o pacto que fiz convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. Abalarão todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos ouvintes, a maior profecia é a da palavra de Deus. Ele diz: passará céu e terra, mas a minha palavra permanece para sempre.
Durante essa longa tribulação, conheci um pastor de grande conhecimento da Bíblia. Contei-lhe do meu problema e ele perguntou-me se eu já tinha tomado posse da minha casa no mundo espiritual. Eu respondi que não sabia como era isso. E ele me mostrou na palavra de Deus, em Mateus 18:18. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Ele fez uma oração de posse, orando em Deuteronômio 28, de 1 a 14, promessa de bênçãos. Como é importante descobrirmos o valor do poder da palavra de Deus e da oração. Mas é tudo por fé. Assim, terminaram todos os leilões. Eu perguntei àquele advogado qual seria o próximo procedimento. E o mesmo respondeu que eu fosse na caixa depois de decorrido o mês para ver o que aconteceria. E assim fiquei aguardando. Enquanto esperava, ia aos cultos de oração. E em um desses cultos, Deus usou alguém para mim e disse: mulher, eu vou usar o homem ímpio para te ajudar na causa da tua casa, mas eu quero de ti santidade. E quando cheguei em casa, falei para o meu esposo, que respondeu: se você ficar com esta casa, eu vou ser crente. Durante essa caminhada, eu tive uma verdadeira conversão, um conhecimento real com esse Deus, o Deus do impossível. Não existe outro Deus além do Deus da Bíblia. Eu conhecia um Jesus preso em uma cruz, impotente, sem nada poder fazer. O meu Jesus de hoje subiu e ascendeu aos céus, com autoridade. Eu conhecia um Jesus derrotado e morto, que caminha pelas ruas, carregado pelos outros. Hoje o meu Jesus está vivo. É Ele que nos carrega, ao invés de o carregarmos. O que eu conhecia nasceu numa manjedoura. Menino, imaturo, sem voz ativa. O verdadeiro nasceu numa manjedoura, mas já cresceu, morreu, ressuscitou e em breve voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Completou os 30 dias. Voltei à caixa e ali falei com o advogado, perguntei o que tinham resolvido. Achei-o meio estranho. Respondeu que não tinha nada resolvido ainda e que eu retornasse depois. Senti vontade de ir à Justiça Federal. Ali chegando, já era conhecida de alguns dos funcionários. E perguntei à chefe de gabinete do juiz se ela sabia de alguma coisa. Ela respondeu sorrindo: ainda não soube que o juiz não aceitou que a Caixa ficasse com a casa, a não ser que ela restituísse o valor que o comprador pagou por ela? Eu não acreditei no que ouvi e disse: repita tudo, por favor. E ela repetiu. E eu perguntei: o senhor juiz se encontra? Ela